Irmãos, que a paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na vida, no coração, no lar de todos os nossos amigos, de todos os nossos irmãos, nesta sexta-feira gelada, muito frio, mas não impede que nós estejamos aqui para falarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus nessa noite. Bem verdade que nós estamos aqui praticamente todas as sextas-feiras, né? Praticamente todas as sextas-feiras, com raras exceções, para levar a palavra do nosso Deus a todos os lares, a todos os corações. E nós já queremos orar, fazer uma oração pedindo a bênção e a graça do nosso Deus. Paizinho Santo querido, Deus amado e eterno, Deus soberano, Deus poderoso. Quero pedir a tua bênção primeiramente sobre a minha vida e também sobre a vida de todos quanto irão ouvir o ensinamento da tua palavra. Abençoe grandemente, Pai Santo e Pai querido, Deus amado, Deus eterno e poderoso. Tua graça seja com todos. Abençoando, Senhor Deus, a vida, abençoando tudo o que cada um daqueles que irão nos ouvir possa estar passando por problemas, dificuldade, por tudo, nós pedimos a tua bênção e a tua direção. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Muito bem, como já falamos, o frio está muito forte, mas vamos então dar continuidade na palavra do nosso Deus. Como sempre, nós queremos dizer para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que compartilhe essa live para os amigos de vocês, para os parentes, enfim, para todos quanto vocês julgarem que seja importante, que seja necessário, que seja então algo que venha somar, venha agregar na vida de seus familiares. Certo, irmão Erni é o nosso assíduo ouvinte. Irmão Erni, um abração, fique com Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida, Erni, tua vida, a vida da Cristina, a vida da filha, do genro, da neta. Deus abençoe grandemente. Nosso amigo e irmão Erni, né? Sempre está aí conosco. Deus abençoe grandemente. O Flávio Bueno, ô Flávio, um abração, Flávio. Quanto tempo que não nos vimos com o Flávio, nosso amigo de muitos anos aí. Também está nos assistindo, a minha esposa. O Erni colocou aqui, paz do Senhor, amigo do coração. Muito bom este programa. Amém. Muito bem, Erni. Ai, apa. A minha garganta ainda não está das melhores. Olha aí, ó. Olha aí. Muito bem. Vamos economizar a garganta e vamos falar da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar de 1 Pedro, do capítulo 2, versículo 11 ao 25, que nós já vamos fazer leitura. Como eu disse, vamos falar pausadamente, né, com calma, para que a nossa garganta contribua conosco. Se tossir um pouco, não tem problema. Não tem problema, faz parte. Tempo de inverno, gripe e tudo mais. Certo? Estamos também no YouTube, e vocês que querem entrar lá, depois compartilhar no YouTube, deixar o seu joinha, se inscrever no canal e assim por diante. Certo? 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 11 ao 25, que diz assim: Amados, peço-vos como peregrino e forrasteiro, que vos obstinais das concupiscências carnais, combatendo contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviado para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem,
Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisas agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque o que gloria será esse sem pecado, sois esbofeteado e sofreis. Ou melhor, vamos ler melhor aqui. Porque que glória será essa se pecando, sois esbofeteado e sofreis. Mas se fazendo o bem, sois afligido e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injurava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Porque éreis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das ovelhas. Muito bem, Dogival Bezerra, estava ouvindo hoje o programa do Dogival Bezerra também no Facebook. Deve ser pastor, né? Eu creio que é pastor. Ele pode até escrever para nós aí, para quando nós nos entrarmos em contato, tanto no programa dele quanto ele no meu programa aqui, né? Que nós possamos ver. Eu sou presbítero, né? Apesar que é um homem de Deus, isso que importa, né? Ele colocou aqui, aleluia, Deus seja louvado. Olha, antes disso, glória a Deus, aleluia. Muito bem, pastor, eu vou tratar como pastor, né? Pastor Dogival Bezerra da Silva, Deus abençoe grandemente a tua vida, irmão Dogival. Eu confundi uma outra oportunidade com o nosso irmão Dorival, né? Presbítero lá da nossa igreja. Mas é o Dogival. Deus abençoe grandemente a tua vida, meu amado irmão. Muito bem. Então nós vamos agora diretamente falar então da palavra de Deus, e nós queremos fazer um resumo da aula passada, do estudo passado, que nós falamos do versículo do versículo 1 até o versículo de número 10, do 1 ao 10, né? Vamos analisar aqui como é que nós ontem, ou melhor, ontem, sexta-feira, nós falamos sobre do 1 ao 3 o abandono do pecado, e depois nós falamos sobre abandonar o pecado. Nós falamos também depois sobre a pedra, né, de tropeço, que Jesus, né, a pedra de tropeço. E aí nós temos todo o abandono do pecado, a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, toda essa situação aí. Cristo, a pedra, né, pedra fundamental, pedra angular. Depois nós falamos que os cristãos também são pedras vivas. E nós trouxemos, por fim, 7 verdades que nós encontramos no texto lido. Que o cristão deve abandonar o pecado, deve alimentar-se da palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, né, o fundamento da igreja. Também, né, Jesus é o fundamento da igreja. A igreja é formada pelas pedras vivas que somos, e somos chamados para servir, né, como sacerdócio. E os 6 somos pertencentes ao povo de Deus, e os 7 são 7 verdades. Somos chamados para anunciar as boas novas, né, como sacerdotes.
Olha aí, ó, Pedro da Rosa, meu amigo Pedro, lá de Cacique Dobre. Também temos a Renata Calgaroto Vieira. Um abração, Renata. Deus abençoe grandemente. Renata, o Ney, certo aí o Renan, Samuel. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O Pedro colocou aqui, grande abraço, meu amigo. Boa noite também. Para ti, Pedro da Rosa. É, hoje eu sou na base da água, porque a garganta aqui está complicada. Mas não vai nos impedir de falarmos das grandezas do nosso Deus, certo? Um abração aí para todos. Bom, vamos então discorrer sobre essa parte aqui do versículo 20, do 11 ao 20 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 11 ao 20. Primeiramente nós vemos aqui que ele fala sobre peregrino e forrasteiro. É importante nós entendermos, né, que a carta que o apóstolo Pedro escreve aqui, nós temos no primeiro versículo da sua carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, no Ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia, Betínia. Então ele escreve para aqueles que eram forrasteiros, que eram pessoas que estavam fugindo da perseguição judaica, da perseguição que estava sendo feita lá para com o povo de Deus, né? Os que haviam se convertido ao cristianismo, e eles então eles fugiram para essa região da Ásia Menor, certo? Como nós vimos aqui, Capadócia, Ponto, Galáxia, a Ásia Menor, a Ásia, né, Betínia. Enfim, e aí ele escrevendo aqui, ele escreveu colocando assim, que amados, peço-vos como peregrino e forrasteiro, certo? Nós precisamos entender que eles estavam perdendo seus bens, perdendo as suas propriedades, porque professavam a sua fé no Senhor Jesus. Certo? Mas o que nós aprendemos aqui? Nós temos que entender que nós não somos forrasteiros. Ou melhor, nós somos forrasteiros nessa terra, mas nós temos uma pátria, e a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. A nossa pátria é com o nosso Deus. Marcos Caiubi, lá do interior de São Paulo, Londrina. Não, Londrina é Paraná. Que Londrina? Como é que é? Eu esqueci até o nome da cidade lá. Escreve aí para nós, ô Marcos. É a cidade aí mesmo. Mas enfim, é lá do interior de São Paulo. Daqui a pouco eu lembro o nome da cidade lá que ele mora. Então nós somos forrasteiros e peregrinos, certo? Então devemos ser um testemunho diante dos incrédulos na sequência do texto que ele diz aqui. Né, que vós obstenhais das concupiscências carnais como combatente contra que a nossa concupiscência da carne ela combate contra o mal, ou seja, as obras da carne combate contra as obras do espírito. E o versículo de número 12 diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então o que acontece? Eles eram um povo judaico, que haviam fugido da perseguição, mas eles eram ouvidos como pessoas que davam mau testemunho, porque não acreditavam somente nas normas judaicas, mas também acreditavam que Cristo era o Messias, certo? Que Cristo é o Messias. Então ele coloca aqui, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifica a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, quando as pessoas falam que nós temos uma vida de fé, que nós temos estamos na igreja, vamos na igreja, e que não é uma posição correta, não é uma atitude correta, nós devemos agir de maneira honesta, de maneira justa, de maneira correta com todos, para que as pessoas possam entender que a nossa vida com Deus
que a nossa comunhão com Deus, ela está acima de tudo e de qualquer coisa, certo? Então nós devemos ter a nossa vida e a nossa comunhão com o nosso Deus. E o versículo de número 13 diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança. Aqui nós vemos então que nós devemos se sujeitar às autoridades. Aliás, do versículo 13 ao versículo de número 17, fala sobre a sujeição. A sujeição de toda a ordenança. Está conosco também o Gustavo Gomes. Ô, Gustavo, um abração. Escreve aí, Gustavo, para nós. É o Gustavo Gomes, meu colega de trabalho. Então, do versículo 1 ao 17, no versículo 13 ao 17, nós vamos ler, que fala sobre a sujeição às autoridades. Olha só, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus para fazer bem e tapar a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livre e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai fraternalmente e temei a Deus e honrai o rei. Então nós vimos aí do versículo 13 ao 17, nós vimos que viu que nós devemos sujeitar às autoridades. Lembrei, o Marcos é lá de Campinas, interior de São Paulo. Confiável. O BS deu uma falha, aí ó, voltou de novo. Então sempre tem isso aí. Mas vamos em frente. Voltou aí. Então o que nós aprendemos aqui? Sujeitai a ordenança humana. Certo? Então nós devemos honrar os nossos governantes. Honrar os nossos governantes. Ah, mas estão fazendo errado, estão fazendo. Mas a Bíblia nos manda a honrar os nossos governantes. Muito bem, versículo de número 14 diz assim: quer os governadores, como por eles enviado para castigo dos malfeitores. Então a justiça ela existe para no primeiro momento para os mais malfeitores. Pelo menos deveria ser assim, apesar que os homens são falhos. Os homens cometem erros, mas a primeira ideia é para castigar quem age errado. Mas é claro que a justiça na maioria das vezes a justiça faz o contrário. Né? Ao invés de punir o errado, pune o inocente. Certo? Nelson Tondim, um abraço, Nelson. Deus abençoe grandemente tua vida. O Nelson Tondim, né? E a Eliane Tondim. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Certo? Então, os governos, eles foram enviados por Deus, têm a autoridade de Deus para corrigir os malfeitores, as pessoas má. Mas também diz aqui, e para louvor dos que fazem o bem. Certo? Seria isso, pela lógica. Pela lógica, seria isso. Corrigir os malfeitores e proteger os que fazem o bem. Né? Nem sempre é assim. Nem sempre as coisas acontecem assim. E o versículo número 15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Ou seja, quando acusam, porque eles eram acusados de malfeitores, eram acusados porque eles estavam servindo a Jesus, eles eram acusados, né, pelas pessoas na época. Mas, fazendo o bem, mesmo que venha a sofrer represária, fazendo o bem é muito melhor do que sofrer por fazer o mal. Se a gente sofrer porque fez o bem, temos que então que entender que é muito melhor do que fazer o mal. E o versículo 16 diz assim:
como livres, não tendo liberdade por cobertura de malícia, ou seja, ser livre, mas não usar da libertinagem. Nós podemos ser livres para falar coisas boas, coisas agradáveis, coisas que engrandece a nosso Deus e o nosso caráter. Mas como servos de Deus. Então nós somos livres, sim, somos livres. Mas para falar coisas boas, coisas que agradem ao nosso Deus. Coisas que fazem com que o reino de Deus seja conhecido por nossas atitudes, pela nossa maneira de ser e pela nossa maneira de agir. Então observe que aqui ele diz assim, são 4 coisas importantes que nós podemos analisar. Honrai a todos, né? Honrai a todos. Olha só, versículo número 17. Honrai a todos, amai os irmãos, ou seja, amai fraternal, ou fraternalmente, amor fraternal, né? Amor fraternal. Amar os nossos irmãos. Temei a Deus e honrai o rei. Certo? Então nós temos que honrar o rei, mas temer a Deus, né? Não temer o rei, temer a Deus. Porque se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, mesmo que o rei esteja fazendo algo contra a vontade de Deus para nos prejudicar, nós devemos que obedecer a Deus. Certo? Então, repito, nós temos que honrar a todos, amar os nossos irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Versículo 20, 18 ao 20. Versículo 18 ao 20. Certo? Então ele fala aqui do servo sofredor. Certo? Fala do servo sofredor. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será se pecando sois esbofeteado e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligido e sofreis é agradável a Deus. Então temos que sujeitar aos nossos senhores. É bom lembrar, é bom entender que na época aqui era uma época de escravidão. Havia escravidão. Então os senhores dos escravos muitas vezes eram maus. Na maioria das vezes, né, os senhores dos escravos não respeitavam os escravos. E tinha muitas pessoas que serviam a Jesus, que viviam uma vida de fé e eram escravos. E o apóstolo Pedro aqui, mudando o assunto, né, porque é liberdade e submissão. E agora nós vamos entrar na submissão. Ele diz assim que os servos devem sujeitar com todo o temor aos senhores. Volto a dizer, lembrando que aqui na época era uma época de escravidão. Mas nos nossos dias, nós também temos que respeitar nossos patrões. Tinha empregado, né? Trazendo para nossos dias. Não somente aos bons, mas também aos maus. Muitas vezes as pessoas, os patrões, eles são, digamos assim, não muito bonzinho para conosco. Mas a gente tem que sempre se portar de maneira justa, de maneira correta, de maneira honesta. Mas por que fazer isso? Porque é coisa agradável de alguém por causa da consciência para com Deus. Porque a gente tem que ser uma pessoa justa, pessoa de caráter, uma pessoa honesta. E para tanto, nós precisamos então andar de maneira também justa e correta, sem afrontar os nossos amigos, nossos patrões. Nossa, minha garganta chegou ao limite. Ah, chegou. Chegou ao limite.
Paz do Senhor, eu sou o amigo, irmão em Cristo, pastor Vilmar, que é de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Sou pastor Vilmar, da igreja Resgatando Almas para Cristo. Peço um louvor à escolha do Senhor. Nós não estamos colocando louvor, mas muito obrigado, pastor Vilmar. Deus abençoe grandemente. Estou com problema no Zara Rádio e nós estamos sem o louvor aqui na nossa live. Certo? Muito bem, Deus abençoe grandemente, irmão pastor Vilmar. Vamos se recompor aqui na garganta. Vamos se recompor, vai dar tudo certo. Certo? Então, no versículo 18 ao 20, trata sobre o servo sofredor. Certo? Fala sobre o servo sofredor. Sofrer por fazer o bem e não sofrer por fazer o mal. Claro que a gente não quer sofrer nunca, em momento nenhum. A gente não quer sofrer em momento nenhum. Ninguém gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Mas entre sofrer por fazer o bem e sofrer por fazer o mal, é louvável a Deus que a gente sofra por fazer o bem. Porque no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos recompensar. Isso não tenha dúvida. Então sempre é melhor fazer o bem, mesmo que venham sofrer represária, perseguição. O povo aqui, ele estava sofrendo perseguição. Eles estavam sofrendo perseguição. E não é diferente em vários lugares do mundo, em vários países do mundo, em que cristão é mortos porque servem a Cristo. Servem a Cristo e dão a vida por amor a Cristo. Mas é bem melhor que eles sofram por servir a Cristo do que por ser malfeitores. É isso que o texto quer dizer. Certo? Vamos em frente, versículo 21 a 23. Ele traz aqui o exemplo de Cristo, né? Como servo sofredor. Ele traz o exemplo de Cristo como servo sofredor. Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não se ameaçava, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Vamos analisar isso aqui? Então, aqui está o exemplo de Cristo. Cristo veio aqui, sofreu na mão da humanidade para nos dar exemplo. Cristo não tinha pecado. A sua boca não tinha engano. E sofreu na mão dos injustos. Sofreu na mão dos pecadores. Mas não reagiu. Não reagiu. Então ele é o nosso exemplo. Volto a dizer, ninguém de nós quer sofrer. Se nós fazemos o bem, esperamos o bem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E Jesus é o exemplo. Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós. Como que Jesus era? Deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Como que ele era? Vamos voltar atrás. Ele era, atrás não, na sequência, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, falavam mal dele, ele não revidava, não injuriava. Quando padecia, quando sofria, ele não ameaçava, ele nunca revidou. E é assim que nós devemos fazer.
Se nós servimos ao nosso Deus e fazemos as coisas justas e corretas, e somos maltratados, mal vistos, por quem quer que seja, nós não devemos revidar, assim como Cristo não revidou. E no final ele deixa aqui uma palavra confortável. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem julga justamente? Deus. Deus é que julga justamente. Toda a justiça pertence a Deus. Nunca devemos fazer a justiça com as nossas mãos, mas devemos colocar nas mãos do nosso Deus. Certo? Então essa é a nossa atitude. Para finalizar, o versículo 24 fala sobre o motivo da cruz. Qual foi o motivo da cruz? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Nós aprendemos duas coisas aqui pelo sacrifício de Jesus. Primeiro, nós que estávamos mortos no pecado, para que pudéssemos viver para a justiça. Então, nós que estávamos mortos no pecado, agora, pelo sacrifício de Jesus, nós agora vivemos para uma vida justa. Para uma vida de justiça. Eliane, um abraço, Eliane Vieira Pazinato, minha prima lá de Cacique Dó. Um abração para todo mundo aí. Certo? Deus abençoe grandemente. Então, olha só, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para uma vida justa. Ele colocou aqui para a justiça, ou seja, para uma vida de justiça, para uma vida justa. E pelas suas feridas fostes sarados. Versículo de número 5 para concluir. Boa noite, Eliane. Boa noite. Deus abençoe grandemente. Para concluir, versículo 25. Porque eres ovelha desgarrada, ovelhas perdidas. Como diz o próprio Jesus fala aqui, ele veio para as ovelhas perdidas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, como pastor e bispo, ele nos protege. Ele nos cuida. Ele nos protege. Ele nos cuida. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Certo? Versículo 25, então. Nós éramos desgarrados. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, ele é o nosso pastor, ele é o nosso bispo, que nos protege, que nos cuida, que nos abençoa. Certo? A minha garganta, vou te contar, eu achei que ia estar um pouco melhor. Mas comecei a falar, aí desencadeou aqui a tosse. Mas vamos lá. Vamos ver 7 lições importantíssimas que nós encontramos no que nós falamos até então. O cristão deve viver como cidadão do reino ou como cidadão do céu. Certo? Deve viver como cidadão do céu. Certo? Como forrasteiro. Como peregrino e forrasteiro. Certo? Então não é como nós moramos em terra estranha. Certo? Segundo, um bom testemunho glorifica a Deus. Certo? Sujeitai-vos a todas as ordenanças, aos reis, aos governantes. Sujeitai-vos, dando um bom testemunho, que o bom testemunho
glorifica nosso Deus. Devemos obedecer às autoridades sem desobedecer a Deus. Ou seja, se as autoridades criam lei para nós obedecer que vai contra os princípios da fé, vamos obedecer os princípios da fé. Mas do contrário, precisamos obedecer às autoridades. Quarto ponto. Devemos sofrer por fazer o bem e honrar a Deus. Quando nós sofremos ainda por fazer o bem, nós vamos honrar a Deus. Certo? Mesmo nas situações adversas da nossa caminhada de fé, devemos ser justos e honestos, que Deus será honrado com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser e de agir. Quinta lição. Cristo é o nosso eterno modelo. Cristo é o nosso eterno modelo. Certo? Então não há outro modelo. Sexta lição. A cruz trouxe perdão à nossa vida. A cruz trouxe perdão. Não há perdão em outro, a não ser na cruz de Cristo. E para finalizar, Jesus é o pastor que cuida e nos continua cuidando para todos sempre. Ele nos cuida eternamente. Certo? Então nós temos essas verdades para analisarmos, temos essas verdades para que nós possamos, na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus, seguir os passos do nosso Deus. Oramos. Paizinho Santo e querido Deus amado e eterno, abençoe grandemente os meus irmãos, aqueles que ouviram e ouvirão a tua palavra. Abençoe grande e poderosamente a todos. Que em nome do Senhor Jesus a graça, a bênção, a direção de todos possa estar no lar, possa estar no coração, possa estar na vida de todos os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, que apesar dessa minha garganta, nós conseguimos falar das tuas grandezas, conseguimos falar do teu amor. Abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem, dizendo que domingo nós vamos estar aqui mais uma vez para mais uma live. Domingo à tarde estará conosco o nosso amigo e irmão Mauri. Nosso amigo e irmão Mauri vai estar conosco aqui. Deus abençoe a todos. Viva Cristo no coração de cada um, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor.